Olá, seja muito bem-vindo ao programa Alesp em Pauta, que hoje vai falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Tabaco e sobre a Lei Antifumo no estado de São Paulo. No dia 7 de maio é comemorado o Dia Estadual de Combate ao Fumo. Nesta mesma data, a Lei Antifumo completa 15 anos no estado. Para falar sobre esse assunto, recebemos no nosso estúdio Sandra Silva Marques, cirurgiã dentista e integrante da Coordenação de Política Estadual de Controle do Tabaco. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite e a oportunidade de falar sobre a Política Estadual de Controle do Tabaco. A gente que agradece a sua presença. Recebemos também Cláudio Jerônimo da Silva, psiquiatra. Cláudio, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com a Sandra sobre esse assunto tão importante. Fundamental, né? De fundamental importância. Sandra, a gente estava comentando agora há pouco das novidades. Quais são as novidades no estado de São Paulo no controle e no combate ao tabaco? Esse ano a gente conseguiu institucionalizar a Política Estadual de Combate e enfrentamento ao tabagismo, né? Principalmente quando a gente traz a perspectiva não só mais nas ações intrasetoriais ou assistência, como a gente sempre tem tocado, mas a gente está trazendo também ações intersetoriais importantes que fazem com que a gente tenha um trabalho de outras secretarias em prol dessa política tão exitosa no Brasil, né? O Brasil é um modelo exitoso de política. Nós tivemos uma queda na prevalência significativa ao decorrer dos anos, principalmente a Lei Antifumo foi um marco, né, regulatório importante para isso, mas a gente tem desenvolvido várias ações intersetoriais. O Brasil também ratificou o protocolo de enfrentamento ao mercado ilícito de tabaco. São Paulo ainda é uma área de maior tráfico desse mercado, então a gente precisaria de uma estrutura, de uma política mais estruturada para poder tratar todos esses temas. Então foi fundamental para a governança, para a questão de toda a linha de cuidado do tabagismo, para a educação e conscientização e comunicação à comunidade, às famílias, e principalmente para a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Então, lidar com esse tema requer uma série de fatores e isso foi fundamental. Quem olha de fora, Sandra, percebe que o número de fumantes nas ruas, nos lugares, diminuiu bastante. Isso é uma realidade? Sim, é uma realidade, mas a gente também tem muito receio, né, recentemente, por causa das novas formas de consumo de nicotina e principalmente narguilés, cigarros eletrônicos. A gente tem outras modalidades que precisam ser tratadas como uma perspectiva de talvez um retrocesso na nossa política se a gente não ficar atento para isso. Parecem novidades, coisas muito tecnológicas, muito diferentes, mas também fazem tão mal quanto, né? Cláudio, essa dependência química, digamos assim, tem muito a ver com o psicológico, né? Ansiedade, correria, estresse. Quais são as consequências do tabaco, do fumo na vida de uma pessoa? Olha, a gente está muito acostumado, né, a falar das consequências físicas do tabaco, né? E elas são reais e são muito importantes e é o que mata, né? Mas o que mantém a pessoa fumando é a dependência química. Portanto, a dependência química, né, ela, vamos dizer assim, é o principal, a principal dificuldade, né, para a gente diminuir o índice de fumantes, né? Porque nenhuma outra droga que a gente conheça causa tanta dependência como a nicotina. Por exemplo, raramente você tem um fumante que fume menos de 10 cigarros por dia, porque a cada 2 horas, né, você tem um pico de... quando você fuma, né, então você tem um pico de nicotina, né, e esse pico cai para praticamente zero em 2 horas. Né? Então, em 2 horas a pessoa tem que fumar outro cigarro. Dependendo da gravidade da dependência, né, ela tem que manter no sangue dela um nível constante de nicotina. Né? Então, quanto mais a pessoa fuma, maior é esse nível
essa concentração, né, de nicotina na corrente sanguínea dela e, obviamente, no cérebro agindo para causar a dependência, né? Então, se fuma 24 horas se você fuma 22, 24 cigarros por dia, né, você vai manter aí um nível de concentração que é o dobro de quem fuma 12, 11, 10, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, é bem proporcional. E além da nicotina, do alcatrão, enfim, tem muitos metais, muita química, né, inserida no cigarro, inclusive para causar essa dependência. Sim, né, eu acho que o principal fator da dependência é a própria nicotina, né? Tanto que a lei estadual agora, né, Sandra, traz esse termo, né, que a Sandra trouxe esse termo do nicotinismo, né? Porque hoje a gente não tem só o tabaco. Exato. E a gente tem os cigarros eletrônicos, que não é tabaco, né, mas que é tão devastador quanto o tabaco propriamente dito, né? Então, porque tem concentrações maiores de nicotina, maior capacidade de causar dependência, e a gente também fala pouco dos malefícios da própria nicotina. Exato. Né? Então, todo mundo sabe dizer assim, olha, tem 4.000 substâncias no tabaco, substâncias cancerígenas e etc. Mas, por exemplo, a nicotina, né, ela age liberando uma substância que chama noradrenalina, que dá vasoconstrição. Né? Inclusive atuando na glândula suprarrenal, que é uma glândula produtora de noradrenalina, né? Então ela provoca a liberação de noradrenalina por vários caminhos. Isso aumenta, por exemplo, o risco de doenças cardiovasculares como um todo, AVC, infarto, né? Então a dependência química e a nicotina, né, em si é capaz de causar também doenças físicas, né, fora o desconforto da própria dependência, né, que leva aí a uma série de problemas, né. Eu acho importante também essa questão que ele fala de trazer isso para a política, a questão do nicotinismo, porque a gente está falando dos novos produtos de entrega de nicotina, né? A gente não está falando mais da nicotina que a gente estava acostumado ali nos cigarros. Era uma nicotina com uma adição de amônia, né? Então, que trazia essa questão da instalação da dependência, da neurodependência mais rapidamente, mas também intensificava o processo de dependência, a palatividade para os cigarros. A gente está falando hoje de uma nicotina dos cigarros eletrônicos que é salinizada. E essa salinização, ela é feita, além da amônia, com ácido benzoico. E outros aditivos mais que causam tantos malefícios ao cigarro eletrônico. Mas isso intensifica muito o processo de dependência. Como o Cláudio falou mesmo, esses dispositivos, eles têm uma alta concentração de nicotina, que torna muito desagradável ao vaporizar. Então, quando a gente adiciona o ácido benzoico, torna mais palatável e mais agradável. Sem contar os aditivos, todos que contém no cigarro, que é o que traz atratividade mesmo para crianças, adolescentes. E esse é o nosso grande escopo hoje, principalmente na questão do Dia Mundial Sem Tabaco, que a gente está falando sobre estabelecer uma relação bacana e trazer essa questão do uso de qualquer forma de nicotina para crianças e adolescentes. Esse vai ser o escopo do nosso mês de maio aqui, né, principalmente no estado de São Paulo, onde a gente está falando muito mais de prevenção à iniciação do que de tratamento em si. Mas é importante a gente ter concepção do que é a saúde mental também alterada com o uso da nicotina. Né? E porque, assim, o comprometimento mesmo do uso do tabaco, da nicotina, eu acho que ele só veio mesmo, comprometimento social, quando a gente começou a falar da lei antifumo e do impacto que causava isso ao tabagista passivo e ao ambiente, ao meio ambiente. Então, quando a gente traz esse conceito,
como que o brasileiro em si já se comprometeu com isso. Você viaja, às vezes, né, faz uma viagem, a gente já se depara assim, com muita gente fumando na Europa, por exemplo. Aí o brasileiro fala, nossa, mas lá fuma tanto, porque a gente já tem esse comprometimento social com o uso do tabaco. Quanto isso impacta na minha saúde, na sua, do ambiente, dos animais, né? Recentemente a gente qualificou também os médicos veterinários, foi bem bacana, para trazer para o tutor do pet essa concepção de que fumar em ambiente que o pet está, o cachorro, o gato, também implica na saúde do meio ambiente, né? Desses animais. Então, entender que a saúde hoje planetária, condições climáticas, falam já também de toxicidade e de talvez você medir poluição tabagística ambiental. São vários temas que você pode trazer, Fernando. Então, assim, é muito bacana, porque assim, é um tema que você transversaliza em várias áreas. E isso traz um engajamento, não só das equipes, mas do usuário também. Então, até para fazer a cessação. Acho bárbaro isso, né? Ainda falando de cigarro eletrônico, existe a questão da regulação, né? Porque existem muitas fábricas clandestinas, que eu ouvi esses dias, que não se sabe o que coloca ali dentro, né? Que tipo de química, em qual quantidade ou quanto isso vai ser agressivo. Exato. Porque no primeiro momento é agradável, tem um aroma, tem uns sabores e todo mundo gosta, mas as consequências daquilo, às vezes num espaço mais curto do que do próprio cigarro, porque o cigarro tem uma regulação, né? Existe uma empresa, uma indústria por trás. Nesse caso dos cigarros eletrônicos e narguilés, acho que é terra sem lei. Aí cai o discurso de que regular uma droga acaba com o mercado ilícito, né, Cláudio? Você vê pelo tabaco e pelos cigarros como a gente tem ainda mercado ilícito. Então, essa questão do projeto de lei aí da senadora, falando da questão da regulação, existe uma regulação já no Brasil de que cigarros eletrônicos são proibidos. Sexta-feira passada nós participamos até com uma manifestação oral durante a 6ª audiência pública da Anvisa sobre a regulação. Então, ela foi ampliada, né? Desde 2009, a RDC 46 já trazia a proibição da importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos. Agora, com a nova RDC, foi publicada anteontem, inclusive, 855, ela traz uma ampliação dessa atuação. Então, aumentar a fiscalização, melhorar, fazer um plano de comunicação para a sociedade, para a população, sobre os malefícios encontrados, né? Então, a gente está falando de evidências científicas robustas, né? Toda manifestação de todas as sociedades médicas, inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria se manifestou quanto a isso, falando dos malefícios e os riscos de utilizar esse produto. Então, a gente tem uma ampliação e eu acho que a gente tem que intensificar mais a fiscalização. Você mencionou os jovens, né, que começam muito cedo com esses cigarros eletrônicos porque é moda, mas às vezes o exemplo vem de casa, né, Cláudio? Os pais fumam e o filho vê os pais fumando e acaba seguindo aquele exemplo de uma forma mais moderna, digamos assim. Eu acho que há uma reinvenção, né, da indústria do tabaco, né, assim, né? Eles sofreram um grande impacto, né? Isso no mundo inteiro, né? Porque assim, hoje não se questiona mais, né, assim, se faz bem ou se faz mal. Se você pergunta para um tabagista, 75% deles querem parar de fumar, né? Eventualmente, não hoje, talvez amanhã, daqui a pouco, por causa da dependência, né? Então, porque parar de fumar leva a uma síndrome de abstinência que às vezes a gente acha que ela não é tão, vamos dizer, grande ou tão florida, agressiva, né? Como, por exemplo, a síndrome de abstinência do álcool, que tem, você fica tremendo, você pode ter convulsão e etc., né? Mas na síndrome de abstinência da nicotina, né, você tem um desconforto psicológico, né, e físico também, físico, com uma ansiedade enorme, né, que você perde totalmente a concentração, então você fica disfuncional, né? Então, se você não parar
e ir lá fumar para tomar um cafezinho e fumar o cigarro, você simplesmente não consegue dar conta do seu trabalho, né? E isso tem impacto inclusive no mercado de trabalho, né? Se Na você produtividade for na desse funcionário, né? Que produtividade, ele tem que passar. porque se você proíbe o fumante de fumar, né, ele vai sem tratar, né, ele vai passar mal, ele vai ficar disfuncional, né? E se você deixa ele fumar todas as vezes que ele quer, você também perde produtividade com essas paradas, né? Então, veja, daí que eu puxo sempre a sardinha assim para o meu lado, né, no sentido de dizer assim, olha, a dependência de nicotina é o principal fator de manutenção do tabagismo, né, dos cigarros eletrônicos, que tem muito mais concentração. Então, quer dizer, a indústria se renovou, né, assim, né, vindo com argumentos, inclusive, que são argumentos lá do passado, né, porque é impressionante, né, às vezes a gente não aprende, às vezes, com a história, né, mas de que, por exemplo, ele foi criado pela primeira vez, né, por um chinês para fazer o pai dele parar de fumar, né? E a indústria, depois, mais tarde, veio e criou esses dispositivos atuais, né? Inclusive com esse argumento de que seria uma redução de danos ou seria um meio para a pessoa de parar de fumar. Ora, isso não dá para comprar essa história, né? Porque como pode uma indústria inventar um negócio para acabar com o seu próprio produto, né? Seria de uma irresponsabilidade executiva, né? E comercial que não dá para entender. Não faz muito sentido, né, Cláudio? Nenhum. Aquela pessoa que fuma constantemente, como você falou, de 2 em 2 horas, de hora em hora, às vezes de meia em meia hora, e que sempre fala, eu preciso parar de fumar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar uma providência. Essa consciência de que ele quer parar de fumar ajuda para ele realmente largar o cigarro de uma vez, ou ele precisa de uma ajuda médica, com, enfim, medicamentos, adesivos, essas coisas funcionam? Olha, claro que você ter essa consciência ajuda, né? Porque você vai se engajar, né, mais em estratégias e tentativas para parar de fumar. Mas só a boa intenção não adianta, porque tem essa questão bioquímica cerebral mesmo, né, do impacto da nicotina nos neurônios, causando uma dependência bastante importante, como eu disse anteriormente, né. Então, você precisa querer, mas precisa ter uma boa estratégia. Algumas pessoas conseguem parar de fumar sozinhas, né? A gente tem vários relatos disso, né? A pessoa no começo ela aguenta mais o desconforto, mas algumas pessoas simplesmente não conseguem. Então ela precisa de estratégias aí medicamentosas mesmo, né? E a gente tem aí 2 estratégicas basicamente, né? A de reposição de nicotina por adesivo, né? E um medicamento que é amplamente estudado, né? E as evidências são altas no sentido de que ele realmente ajuda a parar de fumar, né? Geralmente a gente faz a terapia dupla, né? Assim, que é a associação combinada, né? Que é a associação entre o medicamento e a reposição de nicotina, que tem taxas de sucessos mais elevadas, né? Mas é importante também dizer que as pessoas que conseguem parar de fumar, né, elas fizeram antes 3, 4 ou 5 tentativas,
né? Então, às vezes você não consegue da primeira vez, mas tudo bem, você pode conseguir da segunda, da terceira. Então, é importante não desistir, né? Assim, né? Se a gente pudesse deixar um recado assim para os nossos telespectadores, né? Dizer assim, olha, não desiste, né? Porque às vezes a pessoa faz uma tentativa, não conseguiu, aí ela fala, bom, eu sou impotente perante essa droga, né? E não é verdade. Então, a média é aí de 4 tentativas, né? Para você conseguir parar de fumar. É importante buscar ajuda também, né, nesse caso, né? Já que a pessoa não consegue sozinha, buscar ajuda de um psicólogo, do médico, enfim. Buscar ajuda, mas entender também que tabagismo é uma condição crônica, né? Então, acho que desmistificar um pouco que o uso de tabaco é uma dependência química, uma condição crônica que requer, para o resto da sua vida, uma vez que você se tornou dependente, esse tratamento. Então, a gente fala muito de diabetes, fala de hipertensão, mas o uso de tabaco, o uso de álcool é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar sempre alerta, tratar como uma dependência é importante, porque a gente também estabelece um tratamento individualizado e você tem estratégias individuais, né? Requer treinamento de habilidades sociais, que a gente fala em dependência química, para que você se mantenha em abstinência. Se manter em abstinência é a todo momento. Então, quando o Cláudio fala de recair, a gente também trabalha a prevenção de recaídas, né, no tratamento. E esse é um tratamento que se oferta principalmente na atenção primária à saúde, na entrada dos serviços de saúde, mas a gente tem nos 3 níveis de atenção hoje aqui, principalmente nos estados de São Paulo, né, a gente já tem uma linha de cuidado hospitalar desde 2019, a do Ministério da Saúde veio em 2021, mas estabelecendo realmente esse cuidado e abordagens, inclusive oportunísticas, né? Quando você fala da questão de trazer para o indivíduo, ele está ambivalente, eu quero parar de fumar, mas ainda não paro. Então, qualificamos os profissionais de saúde, uma equipe multiprofissional, é importante dizer isso também, que não é médico centrado, né? Então, quando a gente fala de a atenção primária à saúde, a gente está falando de uma equipe uma equipe que está preparada para essa abordagem e trazer as estratégias para esse indivíduo. Aqui em São Paulo também a gente tornou o cirurgião dentista agente prescritor do programa, como uma manobra, uma estratégia também de ampliação das equipes. Isso nos permitiu, por exemplo, trazer a Secretaria de Administração Penitenciária para o programa estadual. Então, como uma ferramenta de não só trabalhar a pessoa que está ali, mas também o trabalhador, né, da segurança pública que está ali, né, da Polícia Penal, e que também é sempre um tabagista passivo se ele não fuma. Então, trazer todos esses conceitos para o uso de tabaco, uso de nicotina, vou frisar bem aqui. A nicotina é uma droga que não é inócua, como o Cláudio falou, né? Ela atrapalha não só a questão da saúde física, mas mental, importante. E a gente só observa isso na cessação, né, Cláudio? Nos grupos de tabaco, a gente nota, quando as pessoas estão em abstinência, quanto elas ficam mais nervosas, mais ansiosas. Irritadas. Né? Então, parar de fumar realmente não é fácil, né? Mas ela possível. Mas né? é possível e requer apoio. Apoio medicamentoso, principalmente, hoje. Né? Psicológico, mudança de comportamento importante e motivação. Mas, assim, entender que isso é uma condição crônica. Eu sou diabética, eu não posso comer açúcar. É isso. Né? Então, entender esses processos. Eu acho que a gente está falando de comportamento, né? Quando a gente fala de comportamento, assim, você, sei lá, é mais ou menos como fazer academia, sei lá. Então, eu me engajo agora no exercício físico, né? Então, quer dizer que eu vou ficar saudável e vou sempre fazer academia? Não, né? A qualquer momento eu posso mudar, ou o seu hábito alimentar, né? Se eu instituir um novo hábito alimentar, né?
qualquer momento eu posso voltar para o hábito anterior, né? É claro que quanto mais tempo você muda o hábito, menores são as chances de você ter uma recaída, né? Então, os estudos mostram que 2 anos, por exemplo, depois de 2 anos de mudança de um comportamento, e aí é qualquer comportamento, incluindo o tabagismo e álcool, né? Você tem aí uma queda enorme na probabilidade de recaídas. Até porque E é o por seu isso que é corpo já se adaptou. importante. Ai, desculpa. Fique à vontade. Por isso que é importante também a gente falar da prevenção da iniciação. Porque quanto mais cedo você entra em contato com uma substância psicoativa, mais fácil de você se tornar um dependente, né? Então, por isso que a gente tem pautado muito as ações esse ano na questão de ações preventivas na política sobre drogas, evitando, assim, trazendo mais informação, principalmente para a população mais jovem, né, Cláudia? Tem as fases, né, as idades que são mais propensas. A adolescência, por exemplo, é um período que tem que ficar muito atento, né? Começa a fumar nessa época da vida, provavelmente vai seguir para o resto da vida. Qualquer substância, né? E o cigarro eletrônico é um veículo muito propício para a utilização de outras substâncias psicoativas, inclusive drogas ilícitas, né? Então, a gente fala muito de droga ilícita, mas a gente precisa falar mais de drogas lícitas. Assim, né, um dado interessante, né, assim, que quem fuma bebe 2 vezes mais do que quem não fuma. Quem bebe fuma 3 vezes mais do que quem não bebe, né? Então, existe essa associação, né? Porque parece que a dependência tem aí um núcleo comum, né? Em que você pode desencadear o uso de outras substâncias também. Tem até a questão social, né? A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente fala sobre essa questão social e os grupos, né? Que podem te levar a voltar a fumar ou começar a fumar. O Alesp em Pauta vai fazer um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Alesp em Pauta, nesse segundo bloco, tratando sobre o tema Dia Mundial de Combate ao Fumo. No nosso estúdio, Sandra Silva Marques, cirurgiã dentista e coordenadora da Política Estadual de Controle ao Tabaco, e Cláudio Jerônimo da Silva, psiquiatra. Sandra, a gente estava falando da questão social, quando a pessoa está tentando parar de fumar ou já conseguiu parar de fumar e o ambiente fuma, ela acaba voltando a fumar. É uma das coisas que a gente trabalha em dependência química, principalmente a questão do treinamento de habilidades sociais. Então, você está nesse ambiente, requer também ajuda, às vezes, dos familiares, dos amigos, evitar alguns locais, como se faz com outras drogas também, né, Cláudia? Evitar algumas associações, tomar café e fumar, né? Beber e fumar. Então, está muito associado. Está muito associado também, os hábitos, eles precisam ser revistos, né? A gente tem que reconstruir, vamos dizer assim, alguns comportamentos que a gente tem durante o uso. Então, evitar sempre o primeiro cigarro é uma estratégia também de redução de danos. Isso sim é redução de danos, né, Cláudio? Quando a gente vai tentando parar de fumar, existe uma parada gradual, uma parada abrupta dentro dos grupos. Então, isso depende muito da estratégia individual de cada um. Então, como que você se sente melhor com isso? Eu acho que trazer isso dentro dos grupos de tratamento é fundamental, de que o paciente, o usuário, que vai trazer como ele quer fazer para parar. Né, tecnicamente a gente chama isso de cuidado centrado no cliente. Na pessoa. Né? Na pessoa, né? Que assim, cada um tem aí o seu hábito e sei lá, alguns fumam porque estão no trabalho, então está associado à paradinha do trabalho, está associado ao cafezinho, está associado ao uso de álcool, né? Está associado às vezes à diminuição de ansiedade, né? Porque também, se você
vai caindo o nível de nicotina no sangue, vai aumentando o nível de ansiedade, né? Então, às vezes a pessoa precisa aprender a lidar com a ansiedade ou ter a ansiedade tratada, né? Seja ela parte da síndrome de abstinência ou seja ela uma comorbidade associada ao uso de nicotina, né? Então, a gente falou de nicotina e bebida, né? Mas a nicotina também, o uso de nicotina e tabaco está associada, né? A ansiedade, depressão, né? São taxas maiores do que na população geral, entre os grupos de fumantes, né? A comorbidade aí de ansiedade e de depressão. Isso é importante o que o Cláudio trouxe, porque acho que os nossos dados, os indicadores aqui do Estado de São Paulo relativos aos fumantes que procuram o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, eles nos trazem isso realmente. Quais são as comorbidades associadas ao uso de tabaco hoje? Diferentemente de algum tempo atrás, a gente tinha muita questão das doenças cardiovasculares, hipertensão, muito ligada ao uso do tabaco. Continuam. Mas o que a gente tem visto exponencialmente, um aumento, é na questão dos transtornos mentais. Então, quem nos procura hoje no grupo de tabagismo no Estado de São Paulo tem transtornos mentais como ansiedade, depressivos, muito associados ao uso de tabaco. Então, o que a gente brinca, né? Eu não sei se veio o ovo ou a galinha primeiro, mas ele ratifica ali. O que a gente fala é que tem uma associação, né? Essa associação é forte, né? Agora, é importante. Eles usam até como uma medicação, né? A nicotina funciona como um medicamento. Eu estou nervoso, eu vou dar uma fumadinha. Eu estou feliz, fumo. Estou depressivo, eu fumo. Então, entender isso e trazer esse conceito também para a equipe que atende esse usuário é fundamental, porque assim requer realmente uma qualificação melhor, uma escuta mais qualificada, né, Cláudio? Sim. Eu acho que, né, assim, a gente brincou aqui, né, que parar de fumar é fácil, né? Eu já tenho um famoso, eu não lembro o nome, mas diz, parar de fumar é fácil, eu já parei 40 vezes, né? Na verdade, o difícil é você se manter, né, sem fumar, né? Então, essa manutenção, né, exige aí um cuidado e exige, às vezes, apoio e tratamento não farmacológico, né? Então, o tratamento farmacológico de reposição, ele é importante no primeiro momento, né, onde você tem ali a síndrome de abstinência mais presente e etc. Mas a manutenção requer mudança de comportamento. E mudança de comportamento não é fácil, né? A gente pode aqui falar a gente fala com os nossos aqui, ouvintes e dizer assim, olha, quem aqui já não tentou fazer academia, foi lá, pagou 6 meses adiantado, comprou todas as roupas, etc., da academia e foi motivado, e aí na segunda semana, tá muito frio, mas não dá, na terceira, choveu e aí fica lá, né? Assim, ou na mudança de hábito alimentar e etc., né? Então, mudar comportamento não é fácil, né? Requer uma manutenção, e isso a equipe multidisciplinar que a Sandra falou, né, é muito importante, né? Então, existem, vamos dizer assim, técnicas, né, de motivação, né? Assim, quer dizer, a motivação para parar de fumar, ela pode ser influenciada, né, no sentido de avançar em direção, né, ao que a gente chama de ação, que é efetivamente parar, né, que é a mudança de fato, né, mas a nossa motivação, ela tem fases, né, então assim, tem uma primeira fase que a gente chama de pré-contemplativa, onde a pessoa sequer acha que aquilo é um problema,
né? A gente tem uma fase contemplativa, onde a pessoa ela sabe que é um problema, mas ainda não tem estratégias para conseguir parar. Então, 75% dos fumantes estão aí empacados nessa fase, né? E a gente tem uma fase de ação, que é quando ele para de fato, e uma de manutenção, que é quando ele vai estabelecer esse novo hábito de não fumar, né, no longo prazo, né? Então, existe aí uma técnica, né, que estimula, que é na verdade chama entrevista motivacional, né? É, na verdade, um estilo de comunicação colaborativo que estimula a reflexão no sentido da mudança de comportamento. Exato. Então, ela tem uma eficácia bastante grande na motivação e manutenção, né, da motivação para parar de fumar, né? Inclusive, nessa entrevista, a gente vê se o indivíduo está preparado ou não para isso. E aí é nisso que você já faz aquela seleção e uma separação triagem, né? a triagem de qual estratégia você vai utilizar para aquele indivíduo. Então, a gente tem grupos motivacionais antes e tem os grupos que fazem a cessação. Então, as estratégias são muitas, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de mudança de comportamento em geral. A gente não precisa falar só de tabagismo. A gente está falando também de outras drogas e está falando também de outros hábitos que a gente também traz, né? Mas é importante sempre lembrar que tabagismo não é só comportamento, gente. Também é uma doença, e uma doença com CID, Código Internacional de Doença. É uma patologia que precisa ser tratada. A gente tem que tirar os estigmas, mas entender que o dependente químico, ele é uma pessoa que precisa realmente de ajuda, né? E quando a gente traz esse conceito, traz também uma outra patologia que recentemente foi incluída no Código Internacional de Doença, que é a EVALI, que é a doença caracterizada pelo uso do cigarro eletrônico, né? Que causa um impacto no nosso pulmão importante. Inclusive, a gente tem estudado no sentido de fazer notificações já sobre isso, porque existem muitos jovens chegando aos serviços de saúde impactados com alguma doença pulmonar mais grave pelo uso de cigarros eletrônicos. Acho que a gente tem visto nas mídias alguns cantores, pessoas famosas, que acabam se internando, perde a voz, um cantor, por conta do uso desses dispositivos. Então, a gente não pode esquecer também que, além dos metais pesados, como você falou anteriormente, são uma classificação de risco para câncer muito grande. São agentes cancerígenos importantes e que a gente tem que estabelecer esse cuidado. E numa cidade como São Paulo, que já tem a poluição do ar, já dos carros, dos ônibus, enfim, a pessoa ainda fuma. E tem aquele fumante que, eu só fumo de vez em quando, um cigarro por dia, e é fumante igual, né? Porque ele precisa daquela... Se ele fuma pouco, ele pode parar. Né? Se ele fumar 1, 2 cigarros por dia, ele poderia realmente parar e ter esse benefício, né? Ele fica se enganando, digamos assim. Eu acho que é aquilo que eu te falei, né? Esse fumante existe, né? Mas ele é mais raro, né? Mas você tem razão, né? Assim, quem fuma 1, 2 consegue não fumar nenhum, né? O caminho está mais curto para ele, né? Para a vida saudável. Eu acho que a Sandra colocou uma coisa importante, né? Assim, que eu acho que a cessação do uso de tabaco e nicotina por dispositivo, né? É importante para uma vida saudável, né? Então, por exemplo, exercício físico, né? É uma coisa que ajuda no tratamento da cessação de fumar, né? Então, tem vários, assim, isso na literatura, né? Médica é muito presente, né? Assim, que a pessoa para de fumar, melhora desempenho, né? Físico, né? No sentido de conseguir fazer mais exercício, etc., e levar uma vida mais saudável. Estratégias não medicamentosas, não, né, Cláudio? Medicamentosas. No SUS, a gente tem as práticas integrativas e complementares. Então, a gente pode incluir atividade física, a prática de atividade física. A gente pode incluir mindfulness, né?
que é tratar essa questão da ansiedade, né? Da pessoa ficar mais calma, mais zen, vamos dizer assim. A gente tem acupuntura. Então, hoje a gente já tem vários tratamentos combinados não medicamentosos que são disponibilizados também no SUS. Então, essas estratégias são muito individualizadas, né? Então, depende muito do indivíduo fazer ali o seu contrato terapêutico, né? Para a gente entender como é que ele vai se engajar naquele momento no seu tratamento. Acho que uma coisa da medicina centrada na pessoa é principalmente melhorar a comunicação e o autocuidado. Condição crônica é isso, é começar a estabelecer o seu autocuidado. Então, é você que promove a sua saúde, né, nesse aspecto. Mesmo você sendo uma pessoa com uma condição crônica importante, como qualquer outra, diabetes, cânceres, né? Qualquer outra coisa, você tem que saber como se tratar disso também. A receita todo mundo sabe, né? Fazer o exercício, se alimentar corretamente, dormir, não beber, não fumar, mas alguns ainda não estão seguindo essa receita. E eu acho que é importante também que a sociedade comece a entender que, assim, apesar da gente ter tido a lei antifumo em 2009 em São Paulo, a gente está completando agora a semana que vem, né, dia 7, são 15 anos da lei antifumo, vai ter até um evento aqui, mas entender que a gente tem ampliado esses espaços, então a gente tem não só mais em ambientes coletivos fechados, a gente fala de ambientes abertos também, então promoção de parques, acho que uma das coisas mais bacanas que a gente teve foi o Ibirapuera, ambiente livre de tabaco, né? Foi o finado Mário Covas, não, o Bruno Covas, que trouxe essa perspectiva. A gente tem trabalhado muito na questão dos clubes, né? São Paulo Futebol Clube aderiu também à nossa campanha, então ele estabeleceu dentro do clube um ambiente livre de tabaco. Empresas também, nos programas de acreditação, têm procurado muito a questão de, além, não é a questão de proibir, que eu sempre falo, mas a questão protetiva da lei antifumo, mas você estabeleceu o tratamento desse indivíduo, né? Não é só, não pode fumar aqui no ambiente de trabalho, mas vamos pensar sobre o assunto, vamos trazer saúde para o ambiente. Então, trazer informação acho que é o principal, Fernando, porque assim, a gente traz uma concepção do seu papel no mundo para fazer uma qualidade de vida melhor para todo mundo, né? E para as futuras gerações, né? Sandra, dá para dizer que São Paulo é uma referência hoje no Brasil com relação ao combate ao fumo? Olha, eu acho que dá, né? Assim, né? Eu sou suspeita para falar, mas a Sandra é a coordenadora, né? Assim, na verdade, o Brasil né? E São Paulo, eu acho que sai na frente de novo, assim, né? No sentido de que aqui a gente já está falando em nicotinismo, né? E tem uma nova resolução que saiu recentemente, acho que a Sandra pode falar disso, né? Já estabelecendo, quer dizer, ela já falou, né? Já estabelecendo novas estratégias mais amplas no combate ao tabaco, ao tabagismo, ao nicotinismo, né? O Brasil ele é signatário da Convenção Quadro, né? Essa convenção é a primeira convenção mundial, né? A respeito de saúde, né? Então, assim, são 180 países que são signatários dessa convenção no combate ao tabaco e ao tabagismo, né? O Brasil foi protagonista nesta convenção, inclusive redigindo o primeiro texto dessa convenção. Então, o Brasil ele é um modelo nisso, né? E eu acho que São Paulo sai também agora como, eu acho que na frente no sentido de ampliar, né, essa questão de combate ao tabaco, tabagismo, mas também ao nicotinismo, né? E isso inclui os vapes, os cigarros eletrônicos, né? E também na questão de prevenção, né?
Porque assim, para quem é esses cigarros eletrônicos? Né? Para uma geração que está acostumado com coisas eletrônicas, né? Que para eles isso é absolutamente natural, já nasceram nesse ambiente, etc. Então, chama muito a atenção do público mais jovem, né? Então, prevenção é uma coisa muito importante, né? E eu achei interessante que assim, as pessoas às vezes falam, olha, não tem política pública. São Paulo é sim, um ano retrasado, a gente já foi um modelo de governança no mundo, né, com mais outros 2 países, principalmente como a gente estruturou aqui a governança do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, mas trazer a concepção de que a gente tem um documento, marco regulatório, nosso foi da Lei Antifumo, mas é muito maior que isso, né? A gente está falando também é uma das estratégias do que a gente chama da OMS, chama M-Power. Então, ela traz a questão da propaganda, a questão da tributação de cigarros. A gente está falando de tratamento disponibilizado em todo o Brasil com medicação gratuita. Então, é um dos poucos países no mundo que faz esse tratamento, né, dessa forma, para o usuário de tabaco. A gente está falando também da ampliação de espaços livres de tabaco. Então, não só proibir, mas também educar, construir uma sociedade que seja mais saudável nesse aspecto, né? A gente tem trabalhado bastante no Senado agora e na Câmara, principalmente a questão da tributação, da reforma tributária. Então, estabelecendo alguns tributos que vão ser revertidos. A gente ainda gasta muito no SUS, 125 bilhões ao ano, em comparação com o que a gente arrecada com produtos de tabaco. Então, vale a pena para o governo ter um usuário de tabaco, vamos dizer assim. Então, a gente precisa construir várias estratégias. É o documento que norteia a nossa política nacional e estadual. Então, entender que a gente trabalha com Receita Federal, Polícia Federal, apreensão de mercado ilícito, né? Então, são estratégias. Hoje a gente tem um trabalho aqui em São Paulo, áreas onde eu tenho maior apreensão de cigarros ilícitos, estradas estaduais, eu tenho uma área onde eu tenho maior dependência das pessoas, porque elas acabam utilizando esse cigarro, né? O Brasil ainda trabalha com a política do preço mínimo do tabaco. Todo cigarro abaixo de R$5 é considerado de origem ilícita. E quando a gente fala de aumento de tributação, a gente está falando de diminuir o acesso de uma população que é mais pobre e menos informada. Então, que desvia, às vezes, todo o recurso que ela tem para a sua família para comprar alguma substância psicoativa. Então, a gente tem que começar a mudar o contexto que o uso de nicotina não é tão bacana. Ele implica mesmo na questão do recurso da família, no impacto não só social, mas de saúde dessa família. É a pessoa que vai usar o oxigênio mais tarde, vai ter um câncer de pulmão, vai ter um familiar que vai ter que andar com ele porque ele teve uma amputação das pernas. Então, entender que ele causa assim, dano e perda de produtividade importante. O fumante, num longo prazo, ele causa um impacto significativo no sistema de saúde, né? Imagina, muito, As pessoas começam a desenvolver várias doenças, como você mencionou, né, Cláudio? AVC, enfim. A gente fala muito pouco sobre isso, né, Cláudio? Fala. E isso é a nicotina quem causa. Não são as outras 4.000 substâncias presentes no tabagismo, né? Isso porque que eu friso novamente aqui, fiquei falando, né, batendo nessa tecla, é assim, importante. o tempo inteiro, né? Assim, porque realmente, né, isso que a Sandra falou, né? Assim, o que mais funciona em termos de políticas públicas, né, é o que a gente chama de prevenção universal. É aquela que atinge a todos da mesma maneira, né? Então, diminuição ao acesso, né, diminuição de
pontos de venda, por exemplo, é diminuição ao acesso, né? Perto de escolas. Perto de escolas, né? Ou não ter o cigarro à vista, né? Quer dizer, todas essas, parece essas pequenas coisas, né? Que a política brasileira instalou, né? Colocar atrás do cigarro o mal que ele faz, né? São as advertências sanitárias, né? Então, são ações, né? São essas pequenas ações, né? Que vão compondo, né? Essa cultura de não fumar, né? No país. Então, acho que isso é muito importante. Política pública é o que mais funciona do que no indivíduo, né? Assim, eu ir na escola, fazer prevenção, é uma coisa interessante, mas é custosa demais, né? E as evidências mostram que às vezes é menos eficaz do que uma política pública que restrinja acesso, disponibilidade, né? Então, aumentando o preço, tributando mais. Trabalhar né? com o legislativo, por exemplo, Essa né? seria a minha próxima pergunta, né? Como os deputados podem ajudar ainda mais essa causa para o Brasil se tornar realmente uma referência mundial nesse combate. Eu acho que a gente, enquanto técnicos da área, trazer assuntos importantes, como estabelecer alguns projetos de lei importantes. Eu mesma já tive aqui várias vezes em relação até à lei antifumo. Quando a gente trabalha hoje a questão dos transtornos mentais, a gente tem um grande desafio ainda, né, Cláudia? Porque a lei antifumo federal saiu em 2014, mas ela ainda prevê o uso de tabaco em ambientes onde o médico autorize o indivíduo a fumar. Então, são exceções. Cultos religiosos. Então, assim, eu sempre pergunto aos colegas, né? Quem hoje, em sã consciência, autoriza por escrito um paciente a fumar num ambiente hospitalar? Não tem como. Então, assim, mudanças que a gente tem, fazer atualização, inclusive, porque, assim, não dá mais para falar sobre isso num ambiente hospitalar, num ambiente psiquiátrico, por exemplo, né, Cláudia? Que a gente tem mudanças de paradigmas importantes ainda para fazer nessa equipe ainda que trabalha com outras drogas, né? Acho que é bem o foco, acho que a gente está trazendo isso muito, principalmente para o Instituto Nacional do Câncer, que é quem faz a governança do PNCT, que é o Programa Nacional, e o quanto a gente precisa trabalhar esses equipamentos ainda, porque não dá para você fazer uma redução de danos sociais num indivíduo que está internado por outras substâncias. Crack, né? O uso de outras substâncias, cocaína, seja lá qual for. Então, trazer esse aspecto do cuidado integral. Eu acho que essa questão do hospital livre de tabaco, né, é uma coisa importantíssima, né? Agora, é preciso, não adianta você colocar a pessoa lá dentro do hospital e falar assim, agora aqui você não fuma, e ela vai ter um desconforto enorme e vai querer sair de lá. Né? Vai fugir do hospital. Vai fugir do hospital. Literalmente acontece isso, viu? E aí, então você precisa oferecer uma alternativa para que ela não tenha esse desconforto, né? A gente já tem essa resolução para hospitais psiquiátricos. Isso. Né? Então, o nosso primeiro grande hospital, o Instituto Bairral, que quase 1000 leitos lá, eles aderiram ao programa também durante a pandemia, até porque diminuiu a taxa de violência, a taxa de transtorno de ansiedade dos pacientes, porque eles desciam toda hora para fumar. Então, acho que é ajuste de medicação, porque a nicotina também impacta na metabolização de muitos medicamentos de uso do indivíduo, uso psiquiátrico, e aí esse ajuste, às vezes, para o manejo da equipe, fica complicado, mas a gente conseguiu fazer um trabalho importante lá, de conscientização da equipe para essa mudança também. Porque acho que requer também o engajamento de uma liderança, no caso da governança do hospital, para que essa mudança fosse ocorrida, né? Então, envolver, quando a gente fala de ESG também hoje, né, do meio ambiente, do envolvimento da governança, é isso. Então, entender o que a gente tem ali para entregar. Não descaracterizando que o uso de qualquer substância, ela tem um contexto social importante, né, Cláudia? Sim. Que precisa ser observado.
outros contextos também, trabalho, mas entender que a saúde ela tem que ser, nunca pode ser negligenciada, né? Exatamente. Sandra, obrigado pela tua presença no nosso programa, foi um prazer conversar com você. O prazer foi nosso e eu espero que todo mundo pense muito no que a gente falou aqui hoje a respeito do nicotinismo, o quanto que a gente precisa evitar que as novas gerações caiam nesse discurso e no engodo da política de redução de danos. Não há nenhuma forma e quantidade de tabaco ou nicotina que não cause danos à saúde física e mental. Cláudio, muitíssimo obrigado pelas informações riquíssimas que você trouxe no programa de hoje. Eu que agradeço e ratifico aqui as palavras da Sandra, né? Muito obrigado. Que agradece, foi um prazer. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!